que eu acho muito bom do Sara, cara, que eu vi uma entrevista dele, eu não lembro se foi no Charla. Não lembro quem foi, você foi no Charla antes ou depois, eu não lembro, mas ele fala, cara, eu não entendia por que o Diniz me botava pra jogar. Porque, assim, todo mundo me criticava, eu entendia que eu também não estava bem, eu não estava merecendo jogar. E mesmo assim você ia, e por que você fazia isso? Você entendia que ele realmente, tecnicamente, estava devendo. Onde é que estava esse gatilho de falar, meu irmão, eu vou botar por isso, por isso, por isso? Onde é que está essa leitura? No fundo do Sara, era uma percepção muito clara que eu tinha do que ele era capaz de fazer e de que ele ainda não acreditava que ele era capaz. Ali era uma questão de confiança. Isso acontece muito comigo. Na verdade, às vezes eu confio mais do que o jogador. E confio primeiro. O Ryan foi a mesma coisa, quase sempre é igual isso. Eu percebo que tem ali talento para sair e aí você tem que descobrir os caminhos de como tirar aquilo, de fazer aquilo virar jogo. E o Sara tem outras características que são fáceis de falar, porque é uma delícia falar do Sara. Porque ele é um cara muito humilde, extremamente inteligente, falando cognitivamente, com uma profundidade grande em relação à vida. Lê Dostoiévski. Lê Dostoiévski, ao mesmo tempo lê a Isso é Bíblia. maravilhoso, cara. Mas é um cara que ninguém imaginava. Ele é um cara, no ambiente do futebol, ele é um cara extremamente discreto, um cara que fala pouco, um cara mais contido e com a capacidade de jogar futebol exagerada. E aparentemente fala pouco e pensa muito, né? Pensa. Talvez o futebol seja ruim. E ao mesmo tempo ele é um cara muito generoso, ele é um cara adorado, ele não era um cara, eu também era um cara muito tímido, mas eu era um cara mais fechado. O Sara não é um cara fechado, ele é um cara que está sempre sorrindo, ele é muito generoso. E quando eu digo pensar muito, é refletir muito, assim, eu acho que a reflexão no futebol, não sei se ela faz tão bem, né, o jogador. Não faz assim, o cara, porque na hora de jogar, isso é um problema que tem no futebol, o cara é muito reflexivo, ele é um cara que tende a ser menos espontâneo. E o futebol, os grandes jogadores são os espontâneos, são os caras que ficam pensando. O futebol não tem tempo de você pensar, ali é tempo de você criar. O treinador tem que pensar. E o treinador também tem que ter um pouco de espontaneidade, mas o treinador pensa mesmo, assiste jogo, volta a fita. O jogador ele tem que aprender algumas coisas, mas ele tem que, essencialmente, ser espontâneo. Você não pensa para jogar. O cara é inteligente porque ele pensa. O jogador é burro, o jogador é inteligente. Eu não sei nem se isso é a melhor nomenclatura, que não é uma inteligência cognitiva, porque o cara lê, o cara entende. Não, o jogo de futebol é uma outra coisa. O cara tem cara que cognitivamente o cara não sabe quase nada, mas para jogar o cara é muito inteligente. De como percebe os espaços, de como joga um toque, como às vezes não precisa nem pegar na bola para jogar bem. E tem jogador que é muito inteligente na conversa, mas na hora de jogar o cara tem dificuldade de executar, de ler o jogo, porque é travado pela muita reflexão. E quando ele tem que ser espontâneo, ele não consegue. Então não adianta pensar. Então o desafio do Sara foi esse, foi soltar o Sara assim. Soltar, foi literalmente isso. Mas eu tinha muita confiança no Sara. Então era uma coisa que me fazia... Porque eu também estava chegando num certo limite. Porque teve um jogo que antecedeu a partida contra o Santos, ele jogou contra o Red Bull no meio de semana no Morumbi. Eu tirei no intervalo e a gente melhorou depois que ele saiu. Então ele estava errando passe assim de meio metro, chutando a bola para fora, mas coisa que não tinha nada a ver com ele, nem com ninguém que joga futebol profissional. Aí quando eu fui preparar para o jogo do Santos, a gente teve uma conversa, já tinha conversado muito, mas foi uma conversa meio definidora para o